E aí galera, massa! Seja bem-vindo ao meu canal para mais uma questão da UFSC, uma questão que trabalha com matemática básica, tem uma classificação de funções bem bacana que envolve bijeção, sobrejeção, injeção, uma ideia light para você nas parábolas. Temos também propriedade dos logaritmos, uma ideia bem bacana. Operações básicas envolvendo também essa propriedade, são 5 itens nessa questão e aproveite, se você não é inscrito no canal, se inscreva para você ser notificado dos próximos vídeos, para você acompanhar as minhas resoluções. Bacana? Então vamos lá, questão de número 25, olha só o que dizia para você. Determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Afirmação 01 dizia o seguinte para você, ó. Maria contratou um plano de celular pós-pago no valor de R$ 130 mensais. A empresa informou que pagamentos com atraso são acrescidos de juros de 30 centavos por dia de atraso, mais a multa no valor de R$ 2,26. Se em um determinado mês Maria atrasou o pagamento em 15 dias, então o aumento no valor da fatura nesse mês foi de exatos 5,2%. Nesse item a gente já começa trabalhando com uma parte da matemática básica, tem uma visão ninja aqui, porque a afirmação traz para você a ideia só do acréscimo que ultrapassa o valor dessa fatura, então você pode fazer já dessa maneira, ou de repente você vai literalmente fazer a conta tratando desse percentual de acréscimo, perfeito? Então vamos começar a brincadeira na questão 2501, foi dito o seguinte para você, vamos lá, nós temos uma fatura mensal de R$ 130, então foi dito para você que eu preciso pagar isso daqui, são os 130. Só que o que aconteceu? 15 dias de atraso, 30 centavos para cada dia de atraso. Então nós temos que pagar mais 15 vezes esse 0,3 ou esses 30 centavos. Está envolvendo moeda, mas eu não estou literalmente usando esse termo financeiro ali. Bacana? A simbologia da moeda. Continuamos. Aí nós temos uma multa de R$ 2,26. Então nós temos que pagar mais uma multa de R$ 2,26. O que você precisa lembrar sobre a afirmação que eu comentei agora há pouco é que estamos falando sobre o acréscimo, sobre o que ultrapassa o que literalmente Maria teria que pagar, que são os 130. Ela não vai pagar 130 porque tivemos atraso. Então o que está passando para nós? São essas duas parcelas juntas. Então a nossa análise vem para este valor, legal? Então na visão ninja o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise visual somente desses valores, lembrando que a base de cálculo é o nosso 130, que é o valor da fatura, perfeito? Então continuamos. O que eu sei? Que eu tenho 130 mais 15 vezes 0,3, isso resulta em 4,5, mais o 2,26. Lembrando que o que eu disse para você se refere só a essas duas parcelas juntas, então eu vou juntar esses dois caras. Então nós temos 130 mais, fiz o somatório, isso resulta em 6,76. E é essa análise que eu faço agora. A afirmação foi sobre isso daqui. O que significa o que ele pagou a mais? O que significa o acréscimo? 6,76 em relação ao 130. Quando eu digo em relação ao 130, o 130 é a nossa base de cálculo. Se o 130 é a nossa base de cálculo, então ó a malandragem da visão ninja. O que eu sei? Que 10% de 130, isso implica em ter R$13. Se isto é para nós 10%, se eu pergunto para você, o que é a metade de 10%? É a metade de 13, isso resulta em 6,5. Agora, se eu tenho 10% sendo 13, o que é 1%? 1%, isto resulta em 0,3. E aí o que é para nós 0,1%? 0,1%, isso equivale a 0,13. Então temos que, partindo do 130, nossa visão ninja consiste nesses valores. Porque olha a abertura que nós vamos fazer por número 6,76. O 6,76 é para nós 6,5, mais o que para nós? Mais 0,26. E o que é o 0,26? O 0,26, na verdade, é o dobro de 0,13. Então, se você olhar pelas representações numéricas, o que significa 6,5? 5%. O que significa 0,26? O dobro de 0,13. O que é 0,13? É 0,1%. Se é 0,1, deixa eu colocar aqui a simbologia, por cento, então nós temos 5% mais o dobro de 0,1%, que é o que aparece aqui. No entanto, o que aparece como sendo a nossa representação partindo dessa ideia, resulta em 5 mais 0,2 e isso leva você para 5,2%. Ou seja, o que ela pagou a mais então relacionado ao texto? 5,2%. Isso é o que acrescentou. Isso é o que está além do que ela deveria ter pago, que era os R$130. Bacana?
E aí o item 01 é o nosso primeiro item verdadeiro dessa questão. Então, 01, verdade. Lembra que eu falei para você da parte literal. Eu quis trabalhar dessa maneira, abrindo os números, porque teoricamente é tranquilo essa observação. Mas vamos supor que por um acaso você não observasse isso. Bel, olha só, o que eu fiz? Eu fiz 136,76, daí eu fiz uma regra de 3. Tem que lembrar, com os valores que você está aplicando, o que você vai encontrar como resposta do percentual. Tome muito cuidado que às vezes você encontra o 105,2%, interprete esse seu resultado, mas lembre-se que se a pergunta se refere ao que acrescentou, o que acrescentou é o 6,76%. Então é em cima desse percentual que eu vou trabalhar. E base de cálculo é a parte mais importante. Quem é o meu 100%? Em cima de quem que eu estou fazendo o cálculo de porcentagem? É em cima do 130. Então ele é o teu 100%, faz a sua regra de 3. Isso é matemática básica, eu tenho certeza que você chega lá. Bacana? Então item 01, verdade. Questão 25, tocamos o barco, olha o 02. Afirmação 2 trazia a seguinte ideia para você. Ó, o valor da expressão 5 elevado a menos log de 3 na base 7 vezes o log de 1 sobre 7 na base 5 é divisível por 5. Galera, nós temos um item agora que envolve propriedades dos logaritmos e também uma ideia da matemática básica envolvendo propriedades de potenciação. Qual é o nosso objetivo nessa expressão? Sacar quem é esse número. Qual é a visão ninja que eu preciso ter? Propriedade dos logaritmos que diz para vocês o seguinte. Quando eu tenho uma potência, de base dentro das definições, eu tenho uma potência, e eu percebo que o meu expoente é um logaritmo, a primeira coisa que nós olhamos é para a base do logaritmo, porque essa é uma consequência da definição. Se a base do logaritmo for exatamente a base da potência, a resposta é o logaritmando do logaritmo que está lá no expoente. Então nota que através dessa propriedade você chega a essa conclusão. Tá? Então a primeira visão que nós precisamos dar para essas expressões são isso, tá? Essa relação. O que eu sei que quando eu tenho uma potência onde o expoente da minha potência é um logaritmo, eu olho para a base do logaritmo. Se a base do logaritmo for igual à base da potência, minha resposta é o logaritmando. Então tá aqui a informação, é isso que nós vamos aplicar. E aí você bate o zoião e diz o seguinte, Bel, o que eu preciso enxergar lá então? Eu tenho no expoente produto eu consigo separar, tenta lembrar disso, um vezes o outro, potência de potência é o que você multiplica os expoentes, e tem um logaritmo de base 5 para potência de base 5. Então nós vamos reescrever esse número. Como que isso vai ficar? Eu vou escrever assim para vocês perceberem o que está acontecendo. 5, qual é o meu objetivo? Usar essa relação. Então se eu preciso usar essa relação, o expoente tem que ser esse logaritmo daqui na frente. Então escrevemos logaritmo de 1 sobre 7 na base 5, e isto vai ter um expoente. Lembra que eu estou reescrevendo potência de potência. Então, como é multiplicação, eu posso fazer isso. Quem está lá fora? Menos o logaritmo de 3 na base 7. Então, o que eu consigo enxergar para essa minha escrita? Ó, eu tenho uma potência onde a base da potência é igual à base do logaritmo, a resposta vai ser o meu logaritmando. Então, a resposta é 1 sobre 7. Aí você diz, Bel, eu posso fazer isso por quê? Porque potência de potência a gente multiplica os expoentes. Se eu multiplicar esses dois expoentes, eu volto para a condição anterior. Então eu só manipulei a expressão com a básica para poder usar essa propriedade. Então usei a propriedade. Resposta 1 sobre 7, que vai ter como expoente este cara que aparece aqui, ó, menos o logaritmo de 3 na base 7. Agora vamos continuar, usando a mesma consequência da propriedade. Nós temos 1 sobre 7 sendo o inverso do 7. Então, se eu inverto a base da potência, eu tenho que trocar o sinal de expoente. Então, isto que aparece para nós é a mesma coisa que 7 elevado ao logaritmo de 3 na base 7. Então, nota que eu inverto a base da potência, propriedade de potenciação agora. Eu tenho que trocar o sinal de expoente. O meu expoente é menos alguma coisa, então vai ser mais essa coisa. E o que aconteceu? Propriedade novamente para a gente usar, consequência da definição. Potência, base 7. Logaritmo, base 7, resposta logaritmando. Então, essa expressão leva você para o número 3. E o que a afirmação falou para você? Que essa expressão numérica resultava em um número que era divisível por 5. Este número não é divisível por 5. Logo, o item 2 é um item falso. Nosso primeiro item falso da questão, item 02, a nossa resposta da expressão dá 3 e 3 não é divisível por 5. Bacana? Então, afirmação 2, propriedades de logaritmos, com mais um pouquinho de matemática básica, matamos a ideia. Vamos lá para o item 4 ver o que ele dizia para você. Sejam A, B pertencentes aos reais, se A é maior ou igual a B, então A elevado ao quadrado é maior ou igual a B elevado ao quadrado. Galera, aqui no item 04, deixa eu só separar aqui para vocês. No item 04, o que nós devemos levar em conta nessa informação? A indução ao erro. Cuidado com isso. Olha o que ele está dizendo para você. Nós temos os valores de A, quaisquer, reais,
maior ou igual a B, quaisquer reais, são dois valores reais, quaisquer. E ele afirma, ó, eu tenho esta condição. Ele está dizendo para você que isto implica, deixa eu escrever aqui na frente, em A elevado ao quadrado ser maior ou igual a B elevado ao quadrado. Qual é a treta desse item? A indução ao erro. Eles estão induzindo vocês a pensarem de forma equivocada com essa afirmação, por quê? Ô Bel, se A é maior que B, se eu tenho dois números, onde um é maior que o outro, se eu elevo ao quadrado, esses números vão aumentar. Então, o que traz como consequência? O cara que era maior ficará maior e o cara que é menor ficará maior, mas ainda menor que o anterior. Não é assim que funciona. Por quê? Porque A e B são valores reais e dentro dos valores reais temos a possibilidade de trabalhar com os negativos. E existe valor negativo que quando você eleva ao quadrado vai ficar maior do que um positivo dado qualquer. Então eu vou trabalhar só com um contra-exemplo para vocês tomarem cuidado com isso. Para vocês perceberem o porquê que esse item é falso e a questão está induzindo vocês ao erro. Vamos supor que desses valores reais eu pegue A, não vou nem muito longe, vou pegar um valor bonitinho. Eu vou pegar o A sendo 2. Agora eu preciso de um valor menor do que 2 para eu trabalhar com a desigualdade. Posso usar o número 2? Pode. Daí sem treta nenhuma, tá? Mas vamos pensar nos números que estão acontecendo aqui, ó. O que eu sei? Dá só uma olhada. Se A é igual a 2, um número menor, lembra que eu citei os negativos. Não vou pegar muito longe. Eu vou afirmar que B vale menos 5. Então, com estes valores reais, essa sentença é verdade. Agora pare e faça uma análise comigo. Se B vale menos 5 e B é menor do que 2, quando eu elevo ao quadrado, você vai continuar mantendo a desigualdade? Não. Porque se você pega o A e eleva ao quadrado, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, o A, quando você eleva ao quadrado, e você afirma que ele é maior ou igual ao B, que é o menos 5, quando você eleva ao quadrado, você trabalha com algo que é falso. Por que é falso? Porque 2 ao quadrado vale 4 e menos 5 ao quadrado vale 25. E olha a contradição que nós entramos, isso aqui é uma afirmação falsa. O 25 não é menor que 4 e nem igual a 4. E eu trabalhei com um número que era menor que o outro, respeitando a condição inicial. Então essa é a nossa condição inicial. Para quaisquer valores reais maiores do que o outro, implica nessa condição? Não, isso não é regra. Vale para alguns casos, mas não vale para todos. Como não vale para todos, então eu não posso trazer esse item como verdadeiro. E o que ele faz? Indução ao erro, cuidado com isso. Então temos mais um item falso nessa questão de número 25. Item 4, uma questão mais uma de matemática básica, mas aqui ele tenta pregar uma peça em você. Cuidado com isso, perfeito? Vamos lá, item 8. Olha o que dizia o item 8 para vocês. Numa turma formada por 54 crianças com 10 anos de idade, sabe-se que 43 crianças acessam a internet, 1/3 das crianças são meninas e 3/4 dos meninos acessam a internet. Com base nessas informações, podemos afirmar que o número de meninas da turma que acessam a internet é 16. Nesse item 08, galera, olha só o que está acontecendo. Nós vamos abrir o leque com a matemática básica, lendo a questão e observando que dessas 54 crianças que nós temos no total, ele começa a passar algumas informações. Então vamos com calma. São 54 crianças no total, e dessas 54 crianças, qual é a primeira ideia que o cara traz para você? Ele afirma já de cara que dessas 54, 43 acessam a internet. Então, abrindo o leque, o que vai acontecer? 43 acessam a internet, que eu vou chamar de AI. Então, nesse contexto, o restante, 7 mais 4, e aí leva você para 11, vamos escrever não acessa a internet, perfeito? Então, das 54 crianças, tem essas primeiras informações. Logo em seguida, o que foi dito para você? Que 1/3 do total das crianças são meninas. Então, 1/3, vamos colocar aqui agora, vamos abrir o leque aqui para baixo, temos 1/3 desse número 54 sendo o número de meninas. E isso vale para nós 18. Então, nós temos o total de 18. Vou colocar aqui, ó, 18 meninas. Claro que o restante, para os 54, mas eu não vou escrever dessa forma, os 36, eu vou escrever diferente. Vamos escrever os 2/3 dessas crianças, 54, que vai resultar em 36 ser os meninos. E aí tem essa quantidade já aberta nesse momento. Perfeito? Então, quantidade de meninos, quantidade de meninos. Acesso à internet e acesso à não internet. Agora, continuando o contexto, o que mais ele falou para você? Ele disse que nesse contexto, 3/4 dos meninos acessam a internet. Então, se ele falou em 3/4 dos meninos, os meninos estão aqui embaixo, eu me refiro aos 3/4 do que estão aqui. 3/4 dos 36 é o que vão acessar a internet, e nesse contexto eu digo acessar a internet os meninos. Aqui é a quantidade total. Então, quando eu descobrir a quantidade de meninos que acessam a internet, de forma automática eu saberia a quantidade de meninas. E aí o que aconteceu? 3/4 de 36.
3 quartos de 36 leva você para 27. Então nós temos no total 43 dessas crianças, 43 crianças que acessam a internet. Dessas 43, eu tenho um total de 27 que são meninos. Logo, quantidade de meninas que acessam a internet, agora eu vou colocar uma simbologia diferente, isto é dado pelos 43 menos 27. Isso leva para 16. Então, o total de meninas que acessam a internet, nós temos o total dessas 54 crianças, 16. E o que o item é para você? Verdadeiro. Então, o item 8 é uma verdade, uma questão que envolve ideia da básica, que traz essa distribuição, você abre essas possibilidades, essa árvore, levando em contexto tudo aquilo que o texto está trazendo para vocês, e você chega à conclusão rapidinho do item. Bacana? Então, item 8, verdade, 16. Vamos lá para mais um item dessa questão de número 25. Vamos lá? Se a função f, definida no intervalo fechado de a para o mais infinito, para b até o mais infinito, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 9, ela é bijetora, então a mais b é maior ou igual a 7. Galera, nesse item 16, tem uma análise que fala da bijeção das funções, como eu comentei no início do vídeo que entraria essa classificação, e o que nós precisamos lembrar? O que define uma função bijetora? É o campo de definição. O que define uma função injetora? Campo de definição. E sobrejetora? Campo de definição. O que você tem que lembrar é que para uma mesma lei de formação, então não interessa a fórmula que é apresentada para você da função. O que eu preciso olhar é para o campo de definição, onde ela é definida, que são esses dois caras que nós temos aqui. Então vamos lá. Toda função para nós tem esse campo de definição aparecendo. Quando não aparece, você admite dos reais para os reais. Mas nesse contexto o que eu sei? Que o primeiro conjunto é o famoso domínio da função. E o segundo conjunto é o que a gente chama de contradomínio. Então eu tenho domínio e contradomínio. O que o cara falou para você? Que a função f está definida nesse domínio para este contradomínio. E a imagem está aqui dentro. Legal. Agora, o que eu preciso saber? Uma função ela é injetora, eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Uma função ela é injetora quando domínios diferentes, então um x1 diferente do x2, implicam em imagens diferentes. Então, o f de x1 precisa ser diferente do f de x2. Isso é ter uma função injetora. O que significa ter uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora, então vamos lá, vou colocar assim, uma função sobrejetora é quando a imagem da função, então vou colocar aqui, ó, a imagem da função f, ela é igual ao contradomínio dessa função f. Então, a sobrejetora, a imagem precisa ser igual ao contradomínio. E como consequência disso, uma função bijetora, que é o que nós queremos nesse caso, você precisa ter as duas coisas acontecendo de forma simultânea. Ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então precisa acontecer as duas coisas de forma simultânea. E claro que existe a possibilidade de ter funções apenas injetoras, apenas sobrejetoras. Tem funções que não são nem injetoras e nem sobrejetoras, daí você não tem essa classificação para aplicar. Mas o que a questão trouxe para você nesse item 16? Ele afirma que f é bijetora. Quando ele afirma que f é bijetora, eu tenho essas duas condições que precisam ser estabelecidas. Aí vai o detalhe. O que eu tenho que analisar? Intervalo de domínio. Por quê? Domínios diferentes precisam gerar imagens diferentes. Eu vou trazer um esboço grosseiro porque nessas classificações é legal você pensar nisso, tá? Eu vou falar da parábola sem gráfico bonitinho. Eu não estou colocando o gráfico dessa função no quadro. Preste bastante atenção nos detalhes. Então o que eu sei? Que nessa função f que foi apresentada, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o número que multiplica x ao quadrado é positivo, posição da parábola. Perfeito? Até aí tudo bem. Se eu tenho duas raízes reais distintas, iguais, ou se não existem raízes reais, é outra história, mas isso é o que acontece com esta parábola, perfeito? A partir daí, o que eu sei? Que se eu pegar valores, analisa comigo, partindo do vértice, tá? Para o eixo x, então estamos falando no x do vértice. Se eu pegar valores à esquerda do x do vértice, eu não terei uma função injetora. Por quê, Bel? Porque se eu pego um ponto à esquerda do vértice, eu tenho certeza que existe um ponto à direita dele que trará a mesma imagem. Porque pelo vértice passa um eixo de simetria. Olha a análise que a gente faz nesse item. Então, pelo x do vértice passa um eixo de simetria, legal, divide a sua parábola exatamente ao meio, tá de forma espelhada. Então, qualquer ponto que eu pegue à esquerda do x do vértice, eu tenho certeza que tem um à direita que traz a mesma imagem. Como eu preciso que seja injetora,
Domínios diferentes gerando imagens diferentes, eu preciso pegar do x do vértice para frente. Então, o menor valor que A irá assumir é o do x do vértice indo para o mais infinito. Logo, tenta analisar isso junto comigo. Eu preciso que o domínio dessa função f seja dado para você para quaisquer valores à frente do x do vértice. Legal? Então, eu preciso pegar um valor do x do vértice e definir que o x do vértice vai implicar no valor do A e esse A precisa ser maior ou igual a esse x do vértice. Então essa é a primeira análise que a gente faz. Qualquer valor maior que o x do vértice, eu tenho certeza que domínios diferentes vão gerar imagens diferentes, porque eu vou ter só a parte crescente da minha parábola. Tenta lembrar disso daí. Legal? Então aqui eu já consigo trazer a ideia do valor do A e já consigo deixar a função injetora. Para a função ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Qual é a imagem de uma função de segundo grau? Ou é do y, ou é do y do vértice para cima, quando a sua parábola tem concavidade voltada para cima, ou é do menos infinito até o y do vértice. Então, ou você tem do vértice para cima ou do vértice para baixo. Nesse contexto, a minha imagem é do vértice para cima. Então, nesta situação, quem vai ser a imagem desta minha função f? Você vai analisar o y do vértice. E o que você afirma? Que a imagem para nós é do vértice para cima. Perfeito. Então, a partir daí, a condição é a mesma. O que eu preciso analisar? A imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, lembre-se, para o domínio que eu vou pegar aqui na frente tem que estar lá para cima. Então, eu começo pelo y do vértice ou qualquer valor para frente que utiliza o domínio maior que A. Então, eu digo que esse valor do B, nesse contexto, precisa ser maior ou igual ao y do vértice, tudo bem? Maior ou igual, daqui para cima. E esses valores maiores ou iguais está dependendo do A. Então, ou o B, que traz a imagem para nós, é o y do vértice, ou ele vai ser maior ou igual a f de A. Tudo bem? Então, eu posso também escrever isso aqui, ó. O B precisa ser maior ou igual a esse f de A. Lembrando que o f de A vai ser o mínimo para nós. F de A vai ser sempre o mínimo, tá? Então, pode ser que o x do vértice coincida com esses valores, ou pode ser que fique maior, tanto faz. Então, esses são os valores que nós vamos assumir. Nós vamos assumir esses menores valores. Assumindo esses menores valores, o que vamos analisar nessa questão, então? X do vértice e y do vértice. Quem é o x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Quando eu olho para a lei de formação, o que eu consigo verificar? O b vale menos 4, então o x do vértice vale menos o menos 4, dividido pelo dobro do a, o a vale 1, dividido por 2, então chegamos no x do vértice sendo igual a 2. Quem é o y do vértice para nós nessa função? O y do vértice para nós vai ser dado por f do x do vértice, ou você usa literalmente o formulário. Você diz menos delta sobre 4 vezes o valor do a. A opção ela é sua, você que escolhe o caminho. Como o x do vértice é pequenininho, e a função nem é tão chata assim para a gente trabalhar, eu posso de repente trocar o x valendo 2. F de 2 é o y do vértice. Não precisa calcular delta, não precisa calcular nada disso, embora não seja difícil você chegar nesses valores, tá? Mas tá aqui, ó, quem é o nosso y do vértice? Vou fazer a troca, eu vou calcular f de 2, porque se eu troco o x do vértice, eu encontro o y do vértice, e o y do vértice para nós será dado por quem? Vamos lá, 2 ao quadrado, 4, 2 vezes o menos 4 vai dar o menos 8, e aí você tem o mais 9. Então chegamos no y do vértice sendo igual a 5. Então guardamos essa informação. Deixa eu separar mais um pouquinho aqui para vocês, mas chegamos nessa informação. Perfeito. Então vamos fazer a análise. O que eu sei? Coordenadas do vértice. Vou colocar aqui naquela parábola grosseira que eu fiz, que é essa daqui. Então nós temos coordenadas para o vértice. Nós temos o x do vértice sendo 2 e o y do vértice sendo 5. Então o que nós vamos fazer como análise? Esses são os dois menores valores para a função f ser bijetora. Como assim os dois menores valores? Qualquer valor à direita do 2 faz a função ser injetora. Só que aí tem um detalhe. Quando eu pego um valor à direita do 2, eu preciso que a minha imagem seja do f deste valor do a que eu estou usando para cima. Tá? Então, qualquer valor maior que 2 traz como consequência qualquer valor maior que 5. Porque maior que 2, a minha curva está crescendo, aumenta os valores do x, aumenta os valores do y. Então, o menor valor que eu vou obter realmente para o y é 5. O menor valor que eu vou obter para o x é o 2. Todos os outros valores serão maiores. Aí eu preciso ser mais direto com esses valores maiores. Se eu quero uma função bijetora, que eu trabalhe com um x maior do que 2, aí eu tenho que verificar qual é a imagem
para este valor do x maior que 2, porque é esse cara que eu preciso jogar no contradomínio para que ela seja sobrejetora. Mas a princípio o que eu sei? Eu sei que esses são os menores que eu devo trabalhar. Se esses são os menores que eu devo trabalhar, você tem como consequência o menor valor para a soma desses números que eu posso atribuir para A e B. E o que o cara falou para vocês? Que A mais B sempre vai ser maior ou igual a 7. Ou seja, 7 é a menor soma possível. A menor soma possível vem dos menores valores que eu estou obtendo positivos para essa definição. Então eu sei que o A, nesse contexto, tem que ser os 2, o B tem que ser o 5, e esta soma vai dar 7, e todos os outros valores serão maiores do que 7. Então esse é um item verdadeiro que partiu dessa classificação. Tenta lembrar o que significa ter uma função bijetor, o que é injeção, sobrejeção, para você fazer uma análise, e lembre-se disso. Uma lei de formação não fala nada para esta classificação. Quem diz para você o que é a função quanto à injeção, sobrejeção ou bijeção é o campo de definição apresentado. É o domínio e o contradomínio informado. É em cima dele que você deve fazer essa análise. Perfeito? Lembrando você que essa prova está na descrição do vídeo. Bacana? Não olhou? Dá uma olhada lá que está na descrição. Perfeito? E aí a gente encerra a questão de número 25. E aí você provavelmente já está olhando para o gabarito dessa questão. Nós temos como resposta a afirmação 1, a afirmação 8 e a afirmação 16, que traz como gabarito, como resposta, o número 25. Perfeito? Então, questão 25, ó que massa, 25, gabarito 25. Show de bola, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos seguindo para a questão de número 26. Vamos resolver a 26 também aqui com você e dar só uma olhada no que dizia essa questão de número 26. Tocamos o barco, UFSC 2023. Vamos lá? Determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Afirmação 1 diz o seguinte: a expressão 3x na quinta menos 2x na quarta mais 7x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x elevado a menos 1 mais 3 é um polinômio. Galera, aqui nós temos uma situação que parte da definição que muitos deixam de lado, tá? Que a Universidade Federal está cobrando de vocês, que é a definição de um polinômio para esta parte algébrica. Então vamos lá devagarinho. Questão de número 26... item 01, diz o seguinte sobre eu ter um polinômio. Vou primeiro escrever um polinômio no formato matemático. O que nós temos? A seguinte situação. Dado o nome ou não, uma equação polinomial. O que eu quero que nós passamos a afirmar aqui? Ó. Vou chamar um polinômio P de x, tá? E depois a gente traz isso para umas equações, caso seja necessário. Mas a lei de formação diz, eu terei um A0 vezes um x elevado a n, mais um A1 vezes um x elevado a n menos 1, mais um A2 vezes um x elevado a n menos 2, mais pontinhos, 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 mais um AN. E o que eu preciso lembrar? Para isso ser chamado de polinômio, nós precisamos que os valores dos expoentes, o n, o n menos 1, o n menos 2, pontinhos, 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 ele trabalhe num desenvolvimento, aí tanto faz a posição do termo, mas eu vou organizar a ideia de forma bonitinha, tá? Desenvolvimento do maior para o menor até chegar no zero. Aqui você tem x elevado a zero. Então você tem um vezes x elevado a zero, que é o que nós aprendemos a chamar de termo independente da expressão. Então quando eu olho para isso é chamado de polinômio porque estes coeficientes, quando vão seguindo até chegar no zero, são todos valores naturais. E aí você observa pelo polinômio citado que existe um cara que o expoente não é natural, o expoente é menos 1. Observa que nós temos ali na expressão polinomial 3x na quinta, menos 2x na quarta, mais 7x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais x elevado a menos 1. Então existe um momento que surgiu x na menos 1. Esse menos 1, como não é natural, diz que você não tem um polinômio pela condição de existência. A definição. Então, o expoente ele não pode ser negativo. Como ele não é um número natural, então o que implica que esse cara não é um polinômio. Então, definição. Olhando, você já bate o olho e diz isso. O que eu preciso ter? Eu preciso ter coeficientes complexos, raízes complexas e expoentes naturais. Essas são as situações que envolvem esses polinômios para vocês. Então, a afirmação 1, pelo menos 1, você já sabe que como ele não é natural, diz que isso não é um polinômio. Então, essa afirmação é uma afirmação falsa. Legal? Então, item 1 falso. Item 2, questão 26, segue comigo. Se alfa, beta e gama são raízes da equação x ao cubo mais 5x ao quadrado mais x mais 5 igual a zero, então o produto de alfa por beta por gama vale menos 5. Galera, no item 02, o que nós temos que analisar
soma e produto das raízes, relações de Girardi. Então vamos relembrar um pouquinho. Vamos aproveitar que nós temos um polinômio escrito ali em cima e vamos falar em equações polinomiais. O que eu sei? Que uma equação polinomial vai ter essa lei de formação. A0, x elevado a n, mais a1 vezes o x elevado a n menos 1. Então vamos escrever aqui, ó, n menos 1, mais 1a2 vezes o x elevado a n menos 2, pontinhos, 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 até nós chegarmos no termo independente, e isto é igual a zero. Isto é uma equação polinomial. O que eu sei? Que se nós estivermos trabalhando com o A0, que é o nosso coeficiente do termo de maior grau, esse cara sendo diferente de zero, isso implica em você ter n raízes, ok? Então nós sabemos que este polinômio traz n raízes. O que eu sei a respeito das n raízes? As relações de Girardi falam especificamente para você sobre essas raízes e operações envolvendo elas. Eu tenho a soma delas sozinhas, eu tenho a soma delas agrupadas de duas em duas, quando você vai multiplicar esses grupos, de 3 em 3, quando você vai multiplicar essas três, onde a ordem não importa, porque o produto não vai mudar o teu valor, mas você tem as relações de Girardi sendo especificamente sobre isto, você trabalhar com soma dos blocos que você organiza com as raízes sozinhas, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, até você literalmente chegar em qual bloco? Aquele que tem todas as raízes juntas. Então, quando você tem um bloco com todas as raízes juntas, você aprendeu a chamar de produto das raízes. Quando você tem um bloco de raízes agrupadas de uma a uma, ou seja, as raízes sozinhas, você aprendeu a chamar isso de soma das raízes. Então, nesse contexto, quando eu olho para isso, o que eu sei? As duas principais, que é soma e produto das raízes. Soma das raízes. Se eu pegar, vou trazer para esse contexto, não é o que a questão pediu, mas analisa comigo. Se você pegar a soma das raízes, você está dizendo que um x1 mais um x2 mais um x3 mais um x4 até a raiz n. Então eu estou somando elas de uma a uma. Posso ter soma de duas em duas, três em três, como eu disse para você. Mas elas sozinhas, você aprendeu a chamar de soma das raízes. A soma das raízes sempre será para você o segundo coeficiente, com o sinal trocado, menos o que eu chamei de A1, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Então, é o que você naturalmente chama de menos b sobre a. Menos b sobre a significa a soma de todas as raízes independentemente do grau do seu polinômio. Porque você de repente escreve o polinômio assim, ó, a, x elevado a n, b, x elevado a n menos 1, c, x elevado a n menos 2, e vai seguindo até você chegar numa letra para o teu termo independente. Então nada impede você de trabalhar também com esses contextos, mas eu vou usar os termos matemáticos. Então isso se refere à soma das raízes, e o que o item 2 falou para você? Produto das raízes, porque ele falou em alfa vezes beta vezes gama. Então, o produto das raízes, o que eu sei? Que é um grupo formado por todas as raízes, e aí todas as raízes envolvem x1, x2, x3, x4, e assim por diante, pontinhos, 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 até a gente chegar no xn. E o que significa multiplicar todas as raízes independentemente do grau desse nosso polinômio? Eu vou olhar para o grau do polinômio e vou dizer o seguinte, eu tenho um polinômio de grau n, perfeito. Eu tenho que olhar para esse n para saber se ele é par ou ele é ímpar. Por quê? Eu tenho menos 1 elevado ao grau da equação polinomial. Se o grau da equação polinomial for par, o que vai acontecer? Menos 1 elevado a par fica 1. 1 vezes o que eu vou escrever aqui, essa vai ser a tua resposta. Porém, se o grau do teu polinômio for ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar fica menos 1. Você vai ter que trocar o sinal da divisão que eu vou fazer aqui na frente. E quem é a divisão que nós temos? É o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Então, dessas relações de Girardi, o que eu sei? Soma e produto das raízes, que são as clássicas. Produto de todas as raízes, menos 1 elevado ao grau da equação polinomial, que vai multiplicar quem? O termo independente da equação dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Legal? Então, quando você olha, por exemplo, para a equação que a questão deu, ela é de grau 3, então ela é tranquila. Qual é a equação citada? Olha aí mais uma vez então na questão. Nós temos x elevado ao cubo. Então você tem x ao cubo mais 5x elevado ao quadrado. Depois nós temos mais x mais 5 mais x mais o 5, isto sendo igual a zero. E o que ele falou para você? Alfa, beta e gama são as três raízes. Então o que eu sei que o produto das três raízes, x1 vezes x2 vezes x3, será dado por menos 1 elevado ao cubo. Eu vou escrever bonitinho, tá? Menos 1 elevado ao cubo, que vai multiplicar termo independente, que é o 5, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, que vale 1. Então, quanto vale para nós o produto das três raízes? Menos 1 ao cubo é menos 1,
vezes o 5 dividido por 1 é 5, resposta menos 5. E esse item para nós é o item verdadeiro. Primeiro item verdadeiro da questão. Bacana? Agora vamos lá, levando em conta esses polinômios que são pequenos. O que nós aprendemos a fazer? Então vamos lá, de novo devagarinho. Soma das três raízes, menos b sobre a. Produto delas agrupadas de duas em duas. O que significa isso, Bel? x1 vezes x2, x1 vezes o x3, x2 vezes o x3. Então aqui eu consigo organizar as raízes de duas em duas, onde a ordem não importa. Lembra que a gente está fazendo combinação de 3 tomadas de 2 em 2. Então x1 com x2, x1 com x3, x2 com x3. Perfeito? Então ali você tem todas as raízes agrupadas de duas em duas. Quanto vale a soma desses produtos? Do x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. Olha o que aconteceu. Menos b sobre a era o produto delas sozinhas. De duas em duas, virou c sobre a. Lembra das equações de segundo grau? Segundo grau, você tem duas raízes. Bel, vamos montar grupos com duas raízes. Cara, o grupo é único, que você aprendeu a chamar de produto. Quando o grupo é único, você chama isso de produto das raízes, que é o que a gente fez aqui embaixo. Ó. Eu tenho um grupo com três raízes, onde a ordem não importa. Então, o que vai acontecer? Eu estou falando do produto das três raízes. Perfeito? Então, menos b sobre a, soma delas sozinhas, agrupadas de duas em duas. C sobre a, e elas agrupadas de 3 em 3, produto das raízes. Então eu fui alternando o sinal e sempre para dividir pelo coeficiente do termo de maior grau. Menos b sobre a, c sobre a, menos o d sobre a. Então menos o 5 dividido por 1. Essa é a sua resposta. E você pode fazer dessa maneira, sempre intercalando sinal positivo e negativo, partindo do menos b sobre a. Então faz assim, ó, de uma em uma, menos b sobre a, de duas em duas, c sobre a, de 3 em 3, menos d sobre a, de 4 em 4, menos e sobre a e assim por diante. Vai seguindo a ordem dos termos, lembrando que se não aparecer nenhum termo aqui é porque o coeficiente é zero, tomem cuidado com esses polinômios, mas se você seguir a ordem bonitinho, você chega nesses grupos e essa é a relação, ou são as relações de Girardi, perfeito? Então o produto das raízes é o que ele pediu pra gente resolver, item verdadeiro, 0,2. Próximo item envolvendo os polinômios, vamos dar uma analisada do que dizia. Então vamos lá, item 4. Olha o que ele falava para você. O resto da divisão de x elevado a 101 mais 3x na quarta menos 2x mais 3 por x mais 1 é 5. Nesse item 4, o que vale lembrar é que o cara vai colocar um expoente grande para te assustar, mas na verdade relaxe, nós não vamos efetivamente fazer a divisão. O que eu quero que você lembre? Bom, primeiro passo. Dividendo, eu vou chamar de D maiúsculo. Então, o dividendo é um polinômio que ele chamou de x elevado a 101. Depois ele escreve para você mais 3x na quarta, mais 3x na quarta. Depois temos menos 2x mais 3, menos 2x mais 3. E ele fala para você dividir isso por x mais 1, que é o nosso divisor. Não sei quem é o polinômio que é gerado como quociente, então o quociente da divisão para nós nesse momento não interessa, porque a pergunta é quem é o resto, tá? Então, quociente eu não sei, vou deixar assim por enquanto, sem questionar nada, mas a pergunta está no resto da divisão, porque ele afirma algo sobre o resto. O que eu tenho que lembrar? Que o teorema do resto implica em você trabalhar com divisores de primeiro grau, que é o que aparece aqui, ó. Então o teorema do resto ele só pode ser aplicado se o teu divisor for na forma ax mais b. Lembrando que só é válido para divisores que têm essa lei de formação. Então aqui está o nosso divisor. Como o nosso divisor ele é de primeiro grau, então vale o teorema do resto, porque literalmente nós não vamos dividir isso aqui. O que diz o teorema do resto? O teorema do resto diz o seguinte, se você pegar a raiz do divisor, então vamos escrever aqui, ó, raiz do divisor. Se você pegar a raiz do divisor e trabalhar com este número, sendo um valor numérico, no dividendo, a resposta será o resto da divisão. Então, raiz do divisor, então nós sabemos que a raiz do divisor é menos b sobre a. É quando você pega este polinômio, igual a zero, isola o x. Vai dar menos b sobre a porque ele é de primeiro grau. Perfeito. Então, se eu calcular lá no meu dividendo, nesse cara que está aqui, no lugar do x, colocar o menos b sobre a, então lá no dividendo, no lugar do x, eu ponho a raiz do divisor, a minha resposta vai ser o resto da divisão. Por que, Bel, que isso aqui vai acontecer neste contexto? Porque nós conhecemos algo que é chamado de teorema fundamental da divisão. O teorema fundamental da divisão diz o seguinte para vocês, ó, deixa eu escrever algo aqui separado.
teorema fundamental da divisão. Que lá quando você era pequenininho chamaram para você de prova real. Vamos fazer a prova real da divisão, quando você estava trabalhando com os números. Que é algo mais ou menos assim, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. O que eu sei a respeito dessas divisões quando ela acontece? Que o dividendo sempre vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto da divisão. Então esse é o nosso teorema fundamental, perfeito? Partindo desse princípio, o que vale lembrar? Por que nós temos a certeza agora que quando eu trabalho com a raiz do divisor no dividendo, a minha resposta é o resto? Justamente por esse teorema. Porque lembre-se, a raiz do divisor é justamente aquele cara que anula a expressão algébrica. É o número que faz a conta dar zero. Se eu estou usando um número que vai zerar o meu divisor, zero o meu divisor, então eu sei que o divisor vai zerar e vai zerar o quociente. Zerou esse cara, vai sobrar o resto da divisão. Então, se você escrever isso por extenso, você enxerga isso de uma forma melhorada, porque foi isso que disse o teorema do resto. Quando eu tenho um divisor de primeiro grau, se eu uso a raiz do divisor, a minha resposta para esta conta vai ser o resto. Valor numérico. Então, basta nós trabalharmos com a raiz do divisor. E aí, nesse contexto, vamos para a magia, a raiz do divisor vale menos 1. Se a raiz do divisor vale menos 1, eu vou fazer a troca aqui embaixo. Então, no polinômio que eu chamei de D, ao trocar o x por menos 1, o que nós vamos ter? Menos 1 elevado a 101, você já pode ir fazendo a conta, sem problema nenhum, tá? Mais 3 vezes o menos 1 elevado à quarta potência, menos o dobro do menos 1, mais o número 3. Então agora sendo um pouco mais rapidinho, o que eu sei, menos 1 elevado a 101, menos 1 elevado a ímpar, menos 1. Menos 1 na quarta é 1 vezes 3, 3. Menos com menos vai dar mais, 2, e aí mais o número 3. Resposta, 6 mais 2, 8, 8 menos 1, 7. O que o 7 é? O resto da divisão. Então, quando eu pego este polinômio e divido por x mais 1, a minha resposta vale 7. E quanto ele disse que valia isso para você na questão, ele disse que valia 5. Então, o item é um item falso, porque o resto é 7. Então, a afirmação 4 é uma afirmação falsa. Legal? Então, 0,4, teorema do resto. Cara, é bem tranquilo trabalhar com o resto, tenta lembrar sempre disso. Quando que eu aplico o teorema do resto? Quando a pergunta é sobre o resto. Perfeito, essa é uma situação. Tem outras e tal, mas vamos ser direto nisso. Quando ele fala do resto. E aí eu tenho que olhar para quem? Para os divisores. Se o divisor é de primeiro grau, eu já sei que eu vou trabalhar com o teorema do resto. Provavelmente é isso que a questão está cobrando de vocês. Legal? Então resolvemos mais um item da questão 26, item 4. Vamos lá para a questão 08. Olha só o que dizia o item 08 para você. Se o polinômio P, Q e R tem graus 3, 4 e 7, respectivamente, então P de x vezes Q de x mais R de x é um polinômio de grau 7. Galera, aqui é uma questão bem bacana que envolve uma parte da definição dessas operações envolvendo polinômios que citam os graus destes polinômios, a gente precisa tomar cuidado. O que eu sei a respeito do produto de P por Q quando eu resulto em outro polinômio que vai somar com R? Bom, vamos devagarinho. Ele dá o grau desses caras. Então vamos escrever. Grau do polinômio P, ele diz para você que é 3. Grau do polinômio Q, ele diz para você que é 4. E o grau do polinômio R, ele diz ser 7. A partir do momento que você lembra das definições, o que eu sei? Eu vou trabalhar com um contra-exemplo depois, mas para vocês associarem a indução ao erro que tem nesse item. Nós temos aqui a multiplicação de dois polinômios, onde o que eu sei é a respeito do grau resultante desse produto. Quando nós multiplicamos, tome cuidado agora com a minha escrita para você não ser induzido ao erro no contato visual. Quando eu multiplico polinômios de grau 3 e grau 4, o grau como resposta, ou seja, o grau do produto de P por Q, vai ser a soma dos graus, e não o produto. Às vezes ele induz você a isso, tá? Então vamos devagarinho porque não é aqui que está a nossa indução. Então o produto de P por Q gera como grau desse polinômio 7. Aí você diz o seguinte, o que eu sei a respeito da soma de polinômios quando eu estou falando do grau desse cara? Então se eu pegar agora um polinômio de grau 7, que é o resultado do produto de P por Q, e somar com um polinômio que tem grau, vamos colocar aqui, grau de R, também sendo 7, nós temos uma possibilidade que é a seguinte, nós podemos ter grau 7, mas eu também posso ter grau 6, mas eu também posso
ter grau 5, mas eu também posso ter grau 4, mas eu tenho pontinhos, 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 e eu posso chegar até grau 0. E eu também posso ter um polinômio nulo, que o polinômio nulo não define grau. Polinômio nulo. Então, quando eu somo dois polinômios de grau 7, eu não sei quem são os polinômios porque ele não definiu. Eu não tenho a definição dos termos, eu não tenho a definição dos coeficientes, eu não sei nada disso. Então, quando eu tenho essa soma desses dois polinômios de mesmo grau, pode ser grau 7, mas também pode ser grau 6, mas pode ser grau 5, pode ser qualquer grau, sendo a partir dele, dali para baixo, até chegar no grau 0, que é quando a tua resposta é apenas um número, ou seja, sobrou só o termo independente. E tem que tomar cuidado que existe a possibilidade de você ter o polinômio nulo ainda como resposta, que é quando a sua soma dá 0, quando zera todo mundo. Tá? Só para vocês perceberem uma ideia, é algo mais ou menos assim. Suponha-se, vou dar só um exemplo desses que eu apresentei. Suponha-se que o produto desses dois polinômios, que vai ser um polinômio de grau 7, tenha gerado para você a seguinte situação. Bel, eu gerei o polinômio x na 7 mais 6, não vou escrever o 6 não, porque daí senão vai ficar muito repetitivo aqui. Vou escrever só um x na sexta. E eu digo para você que aquele polinômio de grau 7 era exatamente o x elevado a 7. Tudo bem? Só que como eu estou somando, eu vou meter o negativo aqui. Então nota que se eu juntar esses dois caras, o que vai acontecer? Vai dar x na sexta. E aí você tem este grau para a resposta da soma. Mas se eu coloco um mais, o grau já é o de cima. Se eu coloco aqui um menos x na sexta, um menos x na 7, e eu posso colocar aqui um mais x na quinta, ou um menos x na quinta, tanto faz, esses dois caras, quando juntos, somados, já dá grau 5. Então você provavelmente já entendeu por que eu tenho algumas possibilidades para a soma de dois polinômios afirmar algo a respeito do grau, quando eu só tenho o grau do polinômio e não o tenho definido. Então, nesse momento, eu não tenho a definição de quem são esses caras, como eles são escritos. Eu só tenho a certeza de que são polinômios de grau 3, 4 e 7. E o produto eu tenho a certeza que vai trazer grau 7. A soma eu não tenho essa certeza. Eu preciso da lei de formação, eu preciso da escrita. Pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, pode ser grau 0 e pode ser um polinômio nulo. E lembre-se, polinômio nulo não define grau, ok? Então a afirmação 08 é uma afirmação falsa. Ele está induzindo você a pensar só nessa possibilidade. E aí é a treta para você nessa questão, tá? Então o item 08 é falso. Nós temos 9 possibilidades, né? Que vai de 0 a 7. De 0 a 7 são 8 possibilidades, mais a possibilidade do nulo. Você tem, então, 9 possibilidades para dar essa resposta. Destas, 8 define grau, uma não define grau. Então 7 não é resposta única e ele admite como resposta única. Perfeito? Então item 8, falso. Acabamos com o item 8, vamos para o item 16, dá uma olhada no que dizia esse item lá para você. Se menos 5x mais 4 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a sobre x menos 2 e b sobre x menos 1, então a mais b é igual a menos 5. Galera, que nós temos um item clássico dos polinômios, essa frase eu uso bastante em alguns tópicos, né? Mas é um item clássico dos polinômios quando você trabalha com a identidade polinomial. Ele esconde os numeradores de você, mas vão para a visão ninja. O que eu quero que vocês observem em questões semelhantes a esta? Aqui é uma questão pequena, tem questões maiores, mas aqui ela é pequena. Tenta observar que quando ele apresenta o denominador da esquerda, você vai enxergar que este cara provavelmente, quando você trabalha com a forma fatorada dele, envolverão os denominadores do outro lado. Cara, para não generalizar, em 99% das questões isso acontece. Então se você bater meio que a visão ninja, você já sabe. Ó, por exemplo, como que eu trabalho com a forma fatorada, Bel? Aqui é um polinômio de segundo grau. Se fosse grau 3, você partiria do mesmo princípio para ter um pouco mais de trabalho. Mas aqui dá a mesma ideia. Quando eu olho para o polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2, a forma fatorada diz para você trabalhar com as raízes e o coeficiente do termo de maior grau. Quem são as raízes? Como o coeficiente vale 1, eu não vou escrever, tá? Aqui teria o número 1. Não, vou fazer assim, bonitinho para vocês. Ó. Quer ver? 1, que vai multiplicar x menos uma raiz. Quem são as duas raízes? 1 e 2. Produto das raízes dá 2 e a soma dá 3. Então você escreve x menos 1, que multiplica x menos 2. Então esta é a forma fatorada de uma expressão de segundo grau. Se fosse grau 3, coeficiente do termo de maior grau vezes x menos uma raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Mas note, olha a forma fatorada do denominador da esquerda. É exatamente os dois denominadores da direita. E em 99% dos casos eu não quero generalizar.
mas em 99% dos casos isso vai acontecer. Então meio que bate a visão ninja ali, vê se rola, faz o teste, vê se vai dar certo, provavelmente vai. Bacana? Então o que nós vamos fazer? Trabalhar com o mínimo múltiplo comum do lado da direita, que é o produto dos dois caras, se transforma nisso, tendo duas frações em lados opostos da equação, cada uma de cada lado ali. Você deixa de olhar para os denominadores e compara os numeradores. Então olha só como vai ficar a nossa expressão. Do lado esquerdo eu tenho menos 5x mais 4 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. E isto é igual. Do lado direito, o nosso denominador se transforma em x menos 1, vou colocar na ordem bonitinha, tá? E x menos 2. E o que nós aprendemos a fazer? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Nesse contexto, o x menos 1 vai multiplicar o a e o x menos 2 vai multiplicar o b, tá? Então vamos fazer assim. Então você vai ter a que multiplica o x menos 1 mais o b que multiplica o x menos 2. Legal? Então esse cara é dividido por esse dá x menos 1 que multiplica o a. Esse cara é dividido por esse dá o x menos 2 que multiplica o b. Aí como eu disse para vocês, nota que são duas frações, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Os denominadores são iguais. Então eu deixo de olhar para os denominadores e passo a olhar para os numeradores, que é onde surge a comparação. Então menos 5x mais 4 tem que ser igual. Distributiva. Ax menos a mais bx menos o dobro de b. Beleza? Essa é a ideia. Aí o que eu preciso fazer do lado direito é agrupar os termos semelhantes. E aí olha só o que aconteceu. Deixa eu escrever só do lado direito. O a mais o b é que está multiplicando o x. E o nosso termo independente, vou chamar de mais o menos a menos o dobro de b. E aí você parte da identidade polinomial dizendo o seguinte: número que multiplica o x da direita tem que ser igual ao número que multiplica o x da esquerda, número que multiplica... Aliás, vamos melhorar, né? Termo independente da esquerda é igual ao termo independente da direita. Então, fazendo essas comparações, já surge a minha resposta. Então, eu tenho a certeza que A mais B vale menos 5. E quem é O e quem é o B? Não sei, não me interessa, mas eu tenho certeza que a soma dá menos 5. E o que o item 16 diz para você? Que valia menos 5. Então, o item é verdadeiro. Tá? Então, é mais o item verdadeiro para vocês. Bacana? Então, item 16, verdade, identidade polinomial. Tenta ter essa visão ninja na hora. Chega nesse momento, você faz o agrupamento, agrupe os termos semelhantes para que você possa fazer a comparação dos coeficientes. Todos os coeficientes precisam assumir o mesmo valor nessa identidade polinomial. Então, coeficiente do x, termo independente com termo independente, mas eu não precisei do termo independente na pergunta que foi feita, na afirmação que foi feita, melhor dizendo. Então, A mais B vale menos 5, item verdadeiro. Vamos para o item 32 e olha o que ele falava para você. O número 2 é uma raiz de multiplicidade 1 da equação x na quarta menos 4x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 12x mais 12 igual a 0. Nesse item 16, o que nós temos que lembrar? Que multiplicidade de raízes implica em quantas vezes aquele número é a raiz do polinômio para você. Nesse contexto, ele fala que 2 é uma raiz de multiplicidade de 1, ou seja, ele afirma que essa é uma raiz simples da equação citada no enunciado. Para você verificar se é uma raiz simples, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com aquela ideia de rebaixamento de grau, usando o princípio de Ruffini, embora a gente não esteja, na verdade, dividindo polinômios. Tá? Então tenta lembrar disso. Aqui a gente faz uma mistura com o teorema de D'Alembert, com divisão por Briot-Ruffini, por divisores de primeiro grau. É uma mistura que acontece para esse rebaixamento, para trabalhar com formas fatoradas. Então nós vamos usar esse conceito para responder a pergunta. E como que funciona isso para nós mesmos? Vamos lá. Algo parecido com divisão de Ruffini, mas não tem nada a ver com divisão aqui. O que eu sei? Que aqui vai entrar a raiz do polinômio. Então supõe-se que a raiz seja 2. Eu tenho certeza que ela é a raiz simples? Não sei. Eu tenho certeza que ela é a raiz mais que uma vez? Não sei. Eu estou admitindo que o 2 é raiz. Do outro lado vão todos os coeficientes. X na quarta, coeficiente vale 1. X ao cubo, coeficiente é o menos 4. X ao quadrado, coeficiente é 7. 2x menos 12 e o termo independente é o 12. Cuidado com esses caras, porque o que eu preciso lembrar? Supõe-se que o polinômio fosse x na quarta mais 7x ao quadrado. Como ele pula do expoente 4 para o expoente 2, significa que o coeficiente do x ao cubo é 0. E no algoritmo eu precisava pôr o 0 aqui. E eu esqueci, acabei errando. Então tome cuidado com isso, porque normalmente os caras esquecem de colocar isso daí. Legal? Então tem que colocar todos os coeficientes do teu polinômio. Feito isso,
Como que funciona o dispositivo? Como que funciona o algoritmo? O primeiro número você sempre traz ele aqui para baixo. Repete, não interessa quem ele seja. O que eu preciso fazer com ele? Eu preciso multiplicar o que eu chamei de raiz do divisor, multiplica, então eu vou escrever aqui, ó, multiplica. A resposta da multiplicação você traz somando este valor e a resposta da soma você coloca aqui embaixo. Então, trabalhando com isso, com todas as situações, se o número 2 for raiz, a conta tem que terminar em zero. Se não terminar em zero, o 2 não é raiz. Daí ela não é nem raiz simples para nós, ela não é raiz nenhuma vez. Perfeito? Então, vamos seguindo. Para ser raiz uma vez, tem que terminar em zero. Vamos verificar primeiro se ela é uma raiz simples. Então, 1 vezes 2, 2. Com menos 4, menos 2. Menos 4 mais 7 deu 3. 6 menos 12 deu menos 6. E a magia... Menos 12 mais 12, zerou. Como zera, então o 2 é raiz. Então eu tenho a certeza que ele é raiz pelo menos uma vez. Como que eu vou ter a certeza se ela é uma raiz simples, de multiplicidade de 1, ou se ela é uma raiz dupla, ou seja, multiplicidade 2, tripla, multiplicidade 3? Cara, fazendo divisões sucessivas. Trabalha com o mesmo esquema e admita que o 2 agora é uma raiz de novo. Se terminar em zero, o 2 foi raiz duas vezes. Se não terminar em zero aqui a minha conta, então sim, o 2 é uma raiz simples. O 2 é uma raiz de multiplicidade de 1. Vamos ver o que está acontecendo. Novamente, traga 1 aqui para baixo e utilize novamente o algoritmo de Ruffini. Multiplique e soma com os caras que estão lá do outro lado. Então, vou fazer a multiplicação e a resposta da multiplicação eu vou fazer a soma e eu vou trazer esse cara aqui para baixo. Então, algo mais ou menos assim. Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2 com menos 2 dá 0. 0 vezes 2, 0 com 3 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Ó, que massa, terminou em 0. Terminado em 0, o que eu sei... Lembrando que esse cara já não serve mais para nós na conta. Terminou em 0, o que eu sei? O número 2 é raiz. Então ele foi raiz duas vezes. Posso parar aqui. Porque ele é uma raiz simples? Não. O número 2, então vou escrever aqui, ó. O x igual a 2, não vou colocar índice, tá? Ela é uma raiz dupla. É uma raiz de multiplicidade 2. Então temos uma raiz de multiplicidade 2. E se é uma raiz de multiplicidade 2, ela não é uma raiz simples, ela não é uma raiz de multiplicidade 1. E aí o item 32 é um item falso, porque ele afirmou que a multiplicidade dessa raiz é 1. Então ela não é uma raiz simples. Perfeito? E aí terminamos a questão de número 26, você provavelmente já está olhando para o gabarito. Nós temos aí como resposta afirmações verdadeiras, afirmação 2 e afirmação 16, trazendo como resposta do somatório 18. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu fiz nessas duas questões. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou compartilhar com vocês. Não se esqueçam, na descrição nós temos aqui a prova para você dar uma olhada que eu estou comentando e eu espero vocês nos próximos vídeos. Curte aí, galera, também, isso me ajuda bastante. Bacana? Beijos, abraços, fui!